Olá, meus irmãos, bom dia a você, servo do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, que este dia de domingo, dia 14 de março, possa ser um dia de alegria em seu coração, apesar de não podermos estarmos juntos na casa do Senhor em função desta pandemia. Hoje falaremos a respeito do homem que fará toda a vontade de Deus. O texto encontra-se em Atos capítulo 13, verso 22, que nos diz: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Oremos. Pai amado, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de estarmos juntos através desse vídeo para meditarmos na Tua palavra. Que esse texto, Senhor, seja base para meditarmos naquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje pela manhã. E que Teu amor, que excede todo entendimento, esteja sobre nós, através do Teu Espírito Santo, para que possamos segurar esta palavra em nosso coração e em nossa mente, para dia a dia estarmos fazendo sempre aquilo que Tu queres. Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, os tempos mudaram, mas o nosso Deus é o mesmo e não mudou. As circunstâncias de hoje são outras, mas o Evangelho continua o mesmo. No texto que lemos, encontramos Deus escolhendo o homem segundo o seu coração, afirmando que ele faria toda a sua vontade. No entanto, sabemos que a vida é feita de contínuas e distintas mudanças. E como exemplo citamos: Jesus Cristo esteve morto e agora está vivo. Padeceu por nossos pecados, mas triunfou sobre a morte e desbancou os principados e potestades na cruz. Cristo ressuscitou e está assentado no trono, e no trono governa a igreja e tem a rédea da história em suas mãos. E então, amados, sabemos pela palavra de Deus que Cristo voltará em glória para reinar para sempre com a sua igreja, da qual eu e você fazemos parte. Em Cristo Jesus. Como é bom podermos fazermos parte da igreja do Senhor em Cristo Jesus. No entanto, também devemos ter em mente que os momentos atuais é que definirão o nosso futuro. São as decisões que hoje nós tomamos que importam. O tempo de mudança é agora, pois estamos vivenciando o ano aceitável do Senhor. Então, hoje é dia de mudança. Nesse sentido, quando estudamos o livro de Atos, trazemos à nossa memória os gloriosos feitos de Deus. Assim sendo, alimentamos a nossa alma com a esperança de que o mesmo Deus que realizou coisas exponenciais no passado tem o poder de realizá-lo de novo em nossos dias. Então, instruamos os nossos corações com a perspectiva de que podemos ser e ter novamente avivamentos em nossa vida e na vida da igreja. Estudemos, pois, o nosso texto e meditemos sobre o homem segundo o coração de Deus, que fará toda a sua vontade. Então, iniciamos fazendo uma indagação. Quem foi o homem Davi? Muitos de nós cremos, em função da expressão o homem segundo o coração de Deus, que Davi era perfeito. E que pese esta verdade de que Davi era o homem segundo o coração de Deus, não significa dizer que ele era alguém sem defeitos. Ao contrário disso,
a Bíblia afirma a natureza pecaminosa de Cristo. Ele próprio, em vários dos seus salmos, reconhece a miséria do seu pecado. E assim como Davi e muitos outros fizeram suas escolhas sem pensar nas consequências que elas trarão. Para muitos de nós, e talvez para outros também, o que vale na hora da escolha é o prazer imediato, é a vantagem que se obterá. A preocupação com as consequências e implicações é mínima, ou até mesmo não existem. E esse imediatismo, infelizmente, tem nos afetado. E não são poucos os crentes que creem e seguem por esse caminho. O resultado são inúmeros conflitos e dramas familiares. A história de Davi e do seu adultério com Betseba serve para nos mostrar que na vida não podemos fazer nossas escolhas de um modo inconsequente, porque todas as nossas escolhas que fizermos trarão consequências, que poderão ser boas ou ruins, mas elas nos aproximarão ou nos afastarão de Deus. E hoje veremos como escolhas erradas resultam em consequências trágicas e como podemos reagir quando isso acontece conosco, dado o nosso pecado. As escolhas erradas de Davi foram derivadas de atitudes espirituais apáticas, as quais denunciam a sua falta de vigilância. E para entender o que ocorreu e como Davi pôde trazer ruína para a sua vida e da sua família, nós precisamos entender o que estava acontecendo com ele e em que circunstâncias sua escolha ocorreu. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, temos o contexto em que Davi comete adultério com Betseba. Diz-nos o texto: no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Tais palavras nos parecem uma crítica à atitude de Davi e apontam para as circunstâncias em que pecou. Davi, no caso, negligenciou as suas obrigações como rei de Israel. Ele deveria ter acompanhado seu exército, mas preferiu ficar em casa na ociosidade e descansar e passear enquanto seus homens estavam na batalha. A escolha de Davi foi determinada por sua atitude de negligenciar seus deveres como servo de Deus, visto que a posição que ocupava fora estabelecida pelo próprio Deus. O Senhor o havia ungido como rei para governar e estar à frente de Israel. Conforme 2 Samuel 11:2, Davi sai do seu quarto e, ao olhar pelo terraço da sua casa, avistou uma mulher que era muito bonita tomando banho. A narrativa destes fatos dá a entender que Davi agiu de forma descuidada. Ele estava onde não devia estar e olhou para onde não podia olhar e cobiçou o que não era seu. Amados, as grandes conquistas de Davi, sua posição de segurança, o conforto que havia alcançado, talvez tivessem subido à sua cabeça. E nesse momento de orgulho tomando conta do seu coração a ponto de baixar a guarda espiritual de seu coração, ele não vigiou e esqueceu que a carne é fraca, pois Mateus capítulo 26, 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A história do adultério de Davi nos ensina como é necessário cuidarmos de nossa vida espiritual.
como devemos manter constante vigilância para não fazermos escolhas erradas. Davi, então, subestimou a sua natureza pecaminosa, esquecendo-se de que ainda era um pecador e precisava vigiar sempre. Se tivesse agido diferente e estivesse no campo da batalha, não teria como olhar pelo terraço e mandar buscar para si a mulher que não era a sua esposa. Conhecemos o resultado deste episódio, que foi um dos episódios mais marcantes na história de Davi, em que ele é repreendido pelo Senhor, através do profeta Natã. Por causa de quê? Do seu grave pecado, que envolveu Urias e Betseba, conforme 2 Samuel, capítulo 12, versos 9, 10 e 14, que nos diz: Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Uria, o Heteu, para ser tua mulher. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Amados, a punição chegou pelo erro que Davi cometeu. Então, qual seria o ensino do que falamos a respeito de quem era Davi? É de que, como Davi, independente de sermos o homem segundo o coração de Deus ou sermos filhos de Deus, nós pagamos pelos erros cometidos aqui, pois esse é o meio pelo qual Deus nos corrige. Segundo ponto desta mensagem é qual o significado de segundo o coração de Deus. Deus removeu a Saul, que era o rei até então de Israel, e no lugar de Saul levantou Davi para ser o seu rei, a quem também deu testemunho e disse: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade. Essa expressão, cumprirá toda a minha vontade, deve ser por nós tomada em um sentido limitado. A esse respeito, nos esclarece o Dr. Benson. Ele diz: quando se diz que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, deveria ser entendido por seu sentido público, não pelo seu caráter particular. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque governava seu povo, ou seja, governava Israel, de acordo com a vontade divina. E nesse sentido, ele executou a vontade de Deus nos detalhes mencionados. Mas ele não era um homem segundo o coração de Deus em outros aspectos, principalmente no que ele executou segundo a sua própria vontade. Quando nós lemos o Salmo 51, que eu peço para depois você abrir e ler comigo, nós observamos que no caso de Urias, por exemplo, ele estava longe de ser um homem segundo o coração de Deus, tanto quanto o próprio Saul. Portanto, é um erro grave e perigoso supor que seja esse o caráter de Davi em todas as partes do seu comportamento. Devemos tomar cuidado com isso, a menos que nós possamos recomendar o adultério, o assassinato, como coisas que são segundo o coração de Deus. E isto nós não podemos fazer. Por exemplo, nos versos 3 e 5 do capítulo do Salmo 51, Davi tinha consciência da realidade da sua natureza pecaminosa. Ele não era alguém que desconhecia aquilo que ele fazia. Ele diz: eu conheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Também Davi não tinha problemas nenhum em confessar o seu pecado a Deus. Verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi também demonstrava genuíno arrependimento diante dos seus pecados. Ele não se conformava em ficar no erro. Ele clamava pela misericórdia de Deus para que suas transgressões fossem apagadas. Ele clamava pela purificação divina. No verso 2 ele disse: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, ele entendia que a sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força da sua vontade. Ele sabia que o seu coração era enganoso. Por isso, no verso 10 ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Sim, amados, como Davi, nós devemos ter consciência da realidade da nossa natureza pecaminosa. Não devemos temer, ao contrário, nós devemos confessar o nosso pecado a Deus. Como Davi, nós devemos demonstrar genuíno arrependimento dos nossos pecados. Devemos, como Davi, entender que a nossa comunhão com Deus depende da sua graça e não da força da nossa vontade. E como Davi, nós devemos não perder esse poder que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós não devemos ficar preocupados e assim nos privarmos da comunhão de Deus. Sim, nós não podemos fazer isso. No verso 11 ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Queridos, assim como Davi, nós devemos ter consciência de quem somos e temer a Deus no que e como fazemos, pois, segundo a palavra de Deus, este é o princípio da sabedoria. O terceiro ponto que falaremos com os amados irmãos, que meditaremos juntos, é que quando cremos, somos um homem segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos a vida de Davi, nós entendemos algumas verdades fundamentais sobre o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Porque ser um homem segundo o coração de Deus não é resultado dos méritos próprios. Devemos entender que somos falhos. Também Paulo, no Novo Testamento, ele disse: as coisas que quero fazer, não faço, e as que não quero fazer, essas faço. Então não é o resultado dos nossos próprios méritos, mas é a graça de Deus em nós. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele agia de acordo com a vontade de Deus. Mas como vimos, Davi era um homem imperfeito, mas ele sabia que dependia da graça e do poder do Espírito Santo para que seu coração estivesse alinhado com os propósitos de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus é ser plenamente satisfeito no Senhor. É entender que a vontade divina prevalece sobre a nossa vontade. E isso inclui a nossa própria vontade. Davi dizia que não andava à procura de grandes coisas ou de maravilhosas realizações pessoais. Não devemos, como Davi, fazer isso. Devemos, como Davi, esperar no Senhor, descansar nele como um filho descansa nos braços da sua mãe, conforme nos ensina o Salmo 131, verso 2. Ser um homem segundo o coração de Deus é crer na soberania absoluta do Senhor sobre todas as coisas. É confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Lembremos-nos que, enquanto fugia da revolta de Absalão, Davi dizia: deito-me e pego no sono.
acordo, porque o Senhor me sustenta. Salmo 3, verso 5. Na maioria das vezes, meus amados irmãos em Cristo Jesus, para sermos homens segundo o coração de Deus, nós precisamos estar fazendo a sua vontade. Porque se fizermos o oposto, seremos alguém segundo o coração dos homens. Porque ou agradamos a Deus ou agradamos aos homens. Não há meio termo. Saul foi alguém segundo o coração dos homens e acabou sendo rejeitado por Deus. 1 Samuel capítulo 9. Então, qual é o ensino que nós devemos ter aqui? O que é que devemos lembrar sempre? É que nós devemos ter sempre total dependência de Deus, pois só assim, inspirado pela palavra e pelo Espírito Santo, teremos a força necessária para sermos um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Concluindo esta palavra, queremos lhes dizer que ser um homem segundo o coração de Deus significa estar submisso ao pronto exame do Senhor. Lemos em Daniel capítulo 5, verso 27. Pesado fostes na balança e achado em falta. Queridos, nós não podemos ser achados em falta. Nós precisamos confessar os nossos pecados. E se não tivermos essa condição, por não lembrarmos ou não querermos lembrar, devemos ler o Salmo 139, versos 23 e 24, por exemplo. Nele o salmista reconhece sua limitação diante da soberania e da grandiosidade de Deus. Se não, vejamos. Ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus são para aqueles que são sondados, corrigidos, instruídos e guiados pelo Senhor. Para isso, leia a palavra, medite e ore constantemente, e seja segundo o coração de Deus, fazendo toda a sua vontade. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia repleto de bênçãos em sua vida neste domingo, e durante a semana, você medite no que você ouviu hoje, procure a palavra de Deus, fale com Ele, peça-o para que Ele o ajude a se lembrar daquilo que você deve pedir perdão. E manifeste a grandeza de Deus em sua vida, para que os outros vejam que há Deus. Que Ele te abençoe e guarde. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja contigo, em o nome de Jesus, e com todo o seu povo, na face da terra. Amém. Amém. Deus te abençoe.